Manuel Alves Antunes. A sua idade? 85 anos. Fiz no dia 30 de agosto deste ano, do ano passado. E nasceu onde? Diga. É de onde? Onde? Nasceu onde? Nasci no lugar de Quinteiro, mas freguesia Vila Chá São João Batista. Sr. Manel, hoje vamos falar um bocadinho sobre a rota do contrabando. Sim. Mas antes de entrarmos na rota do contrabando, queria que me falasse um bocadinho de como é que era a vida nessa altura. A vida, olha, nós para comer o pãozinho tínhamos que andar a trabalhar os campos e às vezes até minava nos terrenos no monte. Os meus pais, graças a Deus, eram 3 casas que nós tínhamos, só nós éramos 5 irmãos, que os outros 2 eram solteiros, outro casou, não teve filhos e era tudo em conjunto, né? Tínhamos que andar a trabalhar para uns e para outros, por causa de comer o pãozinho. Depois, nas horas vagas, a gente, claro, aproveitava. Havia um senhor que casou com uma tia e madrinha da minha mulher e arranjava homens para ir por conta dele lá à Espanha, ao contrabando. Dava-se. Vender bens? Diga? Vender coisas, é isso? Não, Iam levava buscar? para lá café e para cá trazia ou colorado para os solteiros fazerem o fogo, ou então perfumes e luvas. Agora a gente, para ganhar 50 escudos, tinha que trazer 30 quilos às costas de colorado para os solteiros. Aquilo depois de inverno, quando chovia, era uma bola, ela já ia 7 horas a pé para cada lado. Nessa tal rota? Sim, que eu marquei no meu relógio, 7 horas para lá e 7 para cá. O senhor alguma vez fez essa rota? Diga. Alguma vez fez o Sr. Manel essa rota? Eu fiz muitas vezes, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana? 2 vezes por semana. E como é que estratagemas usavam para que não serem apanhados? A gente olha para lá, por exemplo, ia por o lado de Jermil e ia ter um sítio que chamava as Cabanas do Chão da Fonte, Eiras Galegas, depois ia a Torneiros, Espanha. Ia lá aos comerciantes carregar para trazer. E depois vinha-nos de noite. Lá ele pagava-nos o almoço, o jantar, que era à noite. E saía-nos de noite. Mas quando fôssemos pelo lado de Vilarinhos da Furna, que agora é uma barragem, íamos por aquele lado, quando passávamos por Jermil, depois vinha-nos por baixo, que era por causa da guarda. Se nos visse passar para lá, ele saiu todos para o monte para nos apanhar. E nós vinhamos por lá de baixo da ponte do Cabril. Ponte do Cabril, chamam-la Ponte Nova, ali na Madalena. Sim. E vinha-nos por ali, vinha-nos tirar as veigas da ermida e depois descia-nos à estrada, deixávamos o contrabando em Britilo ou isso, lá numas cortes de gás, sim, escondido, e vinhamos sem nada. Eles depois, uma vez, foram 25 guardas para a serra para ver se nos apanhavam e eu até trazia uma enxada espanhola, que era para mim. Trouxe o contrabando, deixei-o em Britilo. E depois ao chegar à minha casa, tinha saído os guardas naquele momento de uma eira que nós lá tínhamos, que eu tinha lá uma vez guardado o contrabando lá do tio da minha mulher, que estava em lugar de tio, e lá houve denúncia ou qualquer coisa e estiveram ali 2 guardas até tarde. Mas quando cheguei já não havia nada. E não apanharam ninguém. Eu ia lhe perguntar isso, se conhecia alguém, ou se alguma vez tinha sido apanhado, ou se... Não, fugi. Cheguei a fugir. Não conhece ninguém que tenha sido apanhado a fazer esse contrabando? Conhecido. Que tenha sido apanhado, e se sofreu alguma consequência por causa disso? Apanhado não. Eu conhecia um rapaz que já faleceu, que apanhou foi com uma bengala nas pernas, porque ele viu à civil para o monte. E uma vez nós, claro, vimos ali do lado de Vilarinho, vimos lá num rebanho de cabras e ovelhas e estavam os homens deitados de verão, debaixo de um carvalho à sombra. Nós íamos para aí uns 15. E são os guardas, outros, não, são os pastores, são os guardas, são os pastores, eles levantam-se atrás de nós, por ali abaixo, ainda havia
farrapos de neve, encostados ao Fojo do Lobo, que há um Fojo do Lobo, ali ao cimo da ermida. Vai lá, que eu já lá fui também uma vez à caça do lobo. Já? E então nós atravessámos as paredes, depois começam as paredes e depois vem uns de cada lado e ele caía dentro de umas cortes e depois dava fogo ali ao lobo, antigamente. E então nós corremos até quase a Torneiros. Mas era uma distância medonha. Chegámos lá cansados, mas não apanharam ninguém. Não apanharam ninguém. Então vocês traziam esses produtos para cá, não é? E o que é que faziam? Eles vendiam? Como? Vocês iam à Espanha buscar produtos ou bens? Sim, e eu ia para lá, levávamos café. Café, e vendiam lá, não é? E os produtos de cá, vocês traziam mais ou menos o quê? Estava-me a falar há um bocado de... Trazia-nos o colorado para fruteiro, mas também chegámos a trazer perfumes e luvas. E vendiam isso, era depois? Era ele o patrão, porque nós era por conta do tio da minha mulher. E quando estavam nesse percurso, nessa rota, não tinham nenhum sinal ou alguma coisa que pudesse indicar que havia perigo para comunicarem uns com os outros? Não havia sinal. Olha, eu até cheguei a ir, quando vinhamos por lado da Madalena, que ia-nos por cima e vinha-nos por baixo, há um sítio por cima da Madalena que eles chamam Ramasquedo. E eu cheguei a lá e ia lá só ver se estava alguém no posto. E depois vinha para trás, vinha-nos à volta e atravessava-nos na ponte, mas 50 metros distantes uns dos outros, porque se apanhasse um não apanhava os outros, não é? Era o que nós fazíamos. Havia uma combina. É verdade, uma combina, mas eu nunca me lembro de apanhar ninguém. Uma vez fui eu só, a mais um meu primo, e eu é que até levei o dinheiro para pagar o contrabando, e ele foi comigo, mas ele gostava da pinga e meteu-se um bocadinho na pinga. Logo ir para cima, subimos, chamo um sítio acima de Torneiros, um bocadito, ou vir para a serra, chamo o Couto Muro, e ele andava-me à volta, aquela nevoeira muito cerrado. E ele demos aí 3 ou 4 voltas à volta do Couto e não saímos ali para fora. Digo assim, bom, agora vou aí na frente. Mas ele conhecia, já era mais velho no contrabando, conhecia melhor o caminho, mas com os copos e o nevoeiro não conheceu. E eu então segui na frente, direitinho às tapadas, às veigas da ermida, viemos ao Mosteiro, descemos abaixo no Mosteiro, descemos a Britelo e viemos a toda a estrada e não tivemos problema nenhum. Da outra vez, vinha-nos por a estrada abaixo também e havia lá uma curva que tinha um penedo muito fechado e eu disse-lhe a ele, batava-se, tomou nos copos, até se calhar foi dessa vez, eu é que já não me recordo bem. E digo assim, se vier os guardas, era já 2 ou 3 da manhã, se vier os guardas, ou se viermos alguma luz a vir para cima, o jipe da guarda ou isso, contrabando na valeta em cima e a gente deita-se na valeta. E ele que fez, veio a luz e eu fiz isso, à frente. Por a luz, dava para, eles iam para cima, para a Madalena. E a luz dava assim para a frente e ele que faz, em vez de se deitar para cima, atirou-se do muro abaixo. Sorte, não caiu no canal, senão ia para o canal abaixo e matava-se. Tinha uns carvalhos e tal, mas impararam-no e ele foi contrabando e tudo. Eu ali por um bocado digo assim, opa, lá é que eu por pouco matavam, ainda se aleijou, depois lá veio para cima, mas não apanhou ninguém. Pronto, calhou. Então, no fundo, foi o maior perigo que tivemos, foi desse alto. No fundo, a rota do contrabando isto acontecia por causa das dificuldades, se calhar, económicas que havia na época, não havia muita fartura, então tinham que arranjar outras Pois, formas. claro, a gente tinha que sujeitar, que não havia trabalhos. Eu trabalhei 2.900 dias para a floresta, dei 27 meses de tropa e não tenho onde estão um cêntimo daqui de Portugal. Já mandei uma carta duas vezes para ver se me davam alguma coisa, que eu, se não fosse a minha reforma de França, estava desgraçado da minha vida. Esteve em França, o Sr. Manuel? Tive.
aqui, meus anitos. Foi como valeu, senão não tinha questão. Tem netos? E eles Sr. Manel? têm filhos, têm netos, E está já tudo em França. Já lhes contou estas histórias? Já, sim, senhor. O que é que eles acham disto? Que era difícil Eles a já- vida antigamente, não é? É, Era dura. a miséria. A miséria. Eles às vezes digo assim, vós havias passado o que eu passei, e mais a tua mãe e tal. E eles assim, não estamos nesse tempo. Claro. E não, porque graças a mim, chamei-os lá todos, estão mais ou menos bem, graças a Deus. Mas se não é a França, estavam lixados. Não tinham questão. Daqui já recusaram 2 vezes a carta. É verdade. Sr. Manel, muito obrigada pelo seu testemunho. Nada, olha, eu. Certamente muita gente O que que eu não conhece tenho- esta história vai ficar... Não, eu recordo-me de tudo, que eu tinha boa memória e recordo-me de todas as passagens